Pessoal do canal Ref Marinha no YouTube e no Facebook, continuando aqui a nossa matéria, o Daniel vai explicar sobre o uso, o que melhora, o que não melhora da água natural aí no seu aquário. Você tem um aquário cubinho, nano, um aquário de 1000 litros, 2000 litros. Gente, até fiz uma brincadeira aqui. O nosso amigo Fábio Pimentel do Recife, que tem a melhor água do Nordeste. Fábio, nós já temos a melhor água aqui em São Paulo. E essa água é a água que o Daniel está distribuindo para os aquaristas aí dos grupos de WhatsApp. Daniel, obrigado aqui pela entrevista, obrigado por receber a gente aqui na casa do Fernando. Conta ao pessoal que está assistindo aqui a matéria, como que funciona essa sua água natural, quais são os benefícios, explica um pouquinho para a gente. Boa noite, primeiramente eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando sobre esse assunto, né, que às vezes acaba sendo polêmico, porque o cara fala que a água vai trazer doença para o aquário e tudo mais. Vamos lá, eu sou adepto ao ficar mais próximo possível ao que a natureza, o que ela dá pra gente, né? Então o que acontece? Nessas indas e vindas, contatos, eu conheci, não vou mentir, meu aquário começou sendo ciclado com sal sintético e eu tive o prazer de conhecer um casal de biólogos que distribui essa água que eles captam no litoral norte de São Paulo e fiquei sabendo que eles já fazem isso há mais de 10 anos, cara, há mais de 10 anos. Alguns amigos meus que já têm 5, 7 anos que só usam essa água dele, eu falei, é o que eu queria. Beleza, tudo que eu vendo eu uso, tudo. Eu não pego se você falar pra mim isso aqui é bonitinho. Foi que nem a gente falou, isso aqui tá no mudário e vai ser só isso daí. Vai ser filmado, vai ser a prova dos 9. Legal. Exatamente. Então o que acontece? A água natural, todo peixe do nosso riff, salvo palhacinho, algum pseudocromes, alguma que seja criado em cativeiro já, todos eles são oriundos da natureza, diretamente. Alguns até tirados de forma indiscriminada, com veneno. Cianeto, desculpa isso. E o que a gente procura? A água natural ela tem 82 tipos de sais. Então quando você pega um cara, coloca ele nesse sistema, que ele estava em trilhões, quadrilhões de litros d'água, que a água sempre está na temperatura ideal, está nos parâmetros ideal, nada muda. Não é um aquário nosso que você vai viajar, a água evapora e já muda a densidade, muda isso, muda aquilo. Eu procurei trazer o máximo possível de naturalidade. Beleza, investi nos caras. Fui lá e já fiz uma TPA de 60% do meu aquário que tem 600 litros. Vocês estão vendo as imagens, né, pessoal? O aquário do Daniel é um aquário que é 100%, hoje é 100% água natural. E esse aquário, cara, ele foi ciclado, a partir da data de hoje, aí ele foi ciclado, você pode contar que ele tem 1 ano e 1 mês de montado. Ele foi ciclado com sal sintético, por eu não ter esse contato ainda com o pessoal. A partir do momento que eu tive esse contato, eu fui lá e injetei toda essa água, 50%, passou 30 dias, eu meti outro 50%. Sendo que poderia também ter posto 100% de uma vez, só que eu achei melhor ir aos poucos. Que ela não... pode ser algum parâmetro, alguma coisa alterar, né? Então o que eu faço? Essa água ela é captada no litoral norte, ela é respeitada o tábua de marés, certo? Não é uma água que está voltando do mangue, é uma água que está vindo do alto mar. Ela é filtrada por membrana, passada por UV, onde... o que acontece? Ela tira todo o fitozooplâncton e qualquer tipo de bactéria que seja nociva, com UV que ela é esterilizada. Ou seja, pessoal, não é assim, ó, você chegar ali na praia, né? Catar os balde. Cata o balde ali na beirinha e eu vou levar para minha casa porque você vai estar... arriscando. Você vai estar arriscando, de verdade. Você vai estar pegando praticamente um esgoto ali, jogando no seu sistema que ele está o quê? Estéreo. Que você que tem aquário marinho, você usa sal sintético, você tem teoricamente uma água estéreo. Se você pegar aquilo da beirada e botar no seu aquário, acabou. Não vai achando ali que tem copépode, fitopizooplâncton, fitoplâncton, microbiologia, porque você está caindo no conto da sereia. É assim que funciona. Então, como o Daniel está explicando, é uma água que respeita a tábua das marés. Ou seja, ela vem do oceano, ela não vem do mangue. E outra coisa que ele está me contando aqui, quando chove, não tem coleta de água.
E a coleta de água é feita a 30 minutos, 40 minutos da costa. Então, para você entender, saiu ali onde tem aquelas ondinhas, barco, 40 minutos para dentro. Aí essa água, ela é coletada. Você vai ter uma água de excelente qualidade. Sim. Depois que essa água foi coletada, o que é feito? O sistema de filtragem é passado V, ela é passada numa membrana, ou seja, você vai ter uma água ali livre de trofontes, uma água esterilizada, com níveis de densidade, cálcio, magnésio, KH, pH, do habitat natural do peixe. Mas pode continuar, certo. Por favor, desculpa. Aí você vai falar, pô, mas o cara filtrou a água, então ele tirou isso, tirou aquilo, tirou o zooplâncton. Zooplâncton, fitoplâncton. Nada impede que nem você escolher a marca que você achar mais interessante, que você confia, vai lá e dosa o zooplâncton. Isso aí é de menos. O importante é você saber que você está colocando uma água de qualidade. Tem clientes que têm 50, 60 mil reais em animais no aquário, entendeu? Fácil, hein? Fácil. É tranquilo, não é difícil de ter num aquário marinho, num tanque, certo? Então, você vai lá, dosa, não é a oitava maravilha do mundo em termos, é um milagre, eu vou colocar só ela. Você tem uma quantidade de SPS alta, você vai ter que ter o reator, ou vai fazer o baling. Não tem jeito, porque ele consome da água. Consome. A não ser que você faça uma TPA muito rigorosa, de uma quantidade alta e de tempo curto, né? Que nem como eu tenho acesso a essa água, eu faço a cada 10 dias, isso sou eu, né? Nada impede de ser um pouco maior, 15 dias, 20, que é uma TPA que todo mundo faz. A cada 10 dias eu coloco 10%, 15% do volume, eu vou lá e faço a troca. Isso diminuiu consideravelmente a minha reposição, o meu baling. Eu não tenho reator, de cálcio. Eu tenho como eu tenho muita, que vocês vão ver aí no vídeo, eu tenho um substrato consideravelmente do tamanho, não é nem pouco nem muito, ele é médio, muita rocha no meu aquário, tem muita rocha, e meu SAMP é totalmente limpo, cara, totalmente limpo. Queda d'água, skimmer, um perlonzinho que alguns entram na briga de perlon, pô, vai aumentar nitrato, vai não sei o que, fosfato, você troca de acordo com você achar, cada 2 dias, 3 dias, não deixa ele saturar, e mais nada, não tem mídia, não tem rocha, não tem substrato, e a bomba de recalque e UV, que eu deixo um UV no aquário porque na minha concepção é legal ter, entendeu? Ainda não introduzi ozônio no meu aquário, que tem algumas vertentes de pessoal que fala ozônio é top. Alguns aquários que você vê com ozônio, de fato, você vê o aquário show de bola, extremamente lúcido, transparente. O meu é extremamente. Tem muitas pessoas que me falam assim, pô, você tem que estar com ozônio no aquário? Eu falei, não, de vez em quando o carvãozinho ativado e o meu UV e deixa a natureza fazer a parte dela. Você acha que o carvão ativado libera retido ou não? Depende do carvão ativado e depende da forma que você usa. Não é você colocar lá e esquecer. Você compra o carvão ativado de qualidade. Porque foi que nem a gente falou agora anteriormente. Você compra um skimmer qualquer aí, você vai ter problema. Vai lá, compra uma coisa boa, tem muito carvão ativado, não vou ficar citando marca nem nada que a gente não ganha para isso, que você tem confiança que o carvão ativado de qualidade, que tira até o silicato, que tira tudo, pô, eu acredito nele. Eu, Daniel, uso ele esporadicamente. Né? E é isso daí, cara. Eu confio muito, acredito muito que a natureza, ela tá ali, o ser humano simplesmente você tem que contemplar ela e saber estar com ela, a harmonia, né? O equilíbrio. Tira essa água salgada, você percebe os peixes, cara, quando eu comecei a fazer essa transição, parece ser besteira, que nem eu brinquei com você, falei, pô, parece que tá o DNA intimamente ligado com ela, né? Porque não é uma coisa que é introduzida, é uma coisa que ele tava lá, que todo mundo foi captado do mar. Pessoal, porque assim, o peixe não pediu para estar no seu aquário, ele foi coletado, né? E tá aí. Então você tem que dar assim a melhor forma para ele de viver no seu sistema, né? Então nada mais justo que você ter uma água de qualidade. Porque o peixe ele acaba ali urinando nessa água, defecando, e aquela água ali ela é o quê? Ela é um habitat. Muito erro que a gente tem, Fernando, o que acontece? O cara não faz TPA. Pessoal, tem que fazer TPA. Por quê? Primeiro momento, você vai estar repondo aquela água que, entre aspas, aí gastou. Vai estar mantendo os níveis de cálcio, magnésio, KH, pH, né?
E outra, mas só tem o peixe. A gente tem coral, a grande maioria tem coral e tem peixe. Então você precisa ter um parâmetro aí estabilizado, um parâmetro estável. E como você consegue isso? Através da TPA. Isso que a gente fala aí, ó. A TPA geralmente ela é semanal, 15%. Então você tira aquela água, entre aspas, aí, ruim e acrescenta uma nova água ali com parâmetros. Se você não tem condição de ter a água Daniel, de ter uma água natural, use um bom sal, um sal de qualidade. Você vai ter um sistema esterilizado. Está em São Paulo, amigão? Experimenta essa água aqui, que eu estou utilizando no meu aquário. Montei um nanozinho ali, um canal, né? Um nano, vocês sempre pediram, pô, não tem um nano? Não, agora a gente está tendo um nano. Eu estou usando a água dele. Vocês estão vendo aí nas imagens a qualidade dos corais. O nanozinho está meio careca ainda, porque devagar a gente vai botando as coisas. Porque aqui a gente não fica pedindo coisa para canal, não. Que eu tô pessoal aí que aparece, tem nada, tem uma caixa, de repente é a seguinte, pessoal, é meu aquário. Sim. Pegou, pediu, ganhou. Não. Aqui devagarinho, muda a minha, tira uma mudinha, coloco, ganho uma mudinha, coloco. Então vocês estão vendo aí. É assim que funciona. Então, se você pode, entre em contato com o Daniel. O zap dele está aparecendo aí para você no display. Entre em contato, quer experimentar, quero ter sua água. Ele vai tirar assim maiores dúvidas, vai esclarecer a todos vocês como que tem uma água, vai fazendo uma troquinha ali parcial, até você ter um sistema 100% marinho. Pessoal, a gente usa, a gente recomenda e assim, eu vejo particularmente como aquarista grandes vantagens. Um dos defensores fervorosos do uso de água natural é o Alberto Bacelar. O Big One do Alberto Bacelar é 100% água natural. Falou isso aqui no canal, falou na entrevista. Então é muito válido, porque você tem a reposição desses oligoelementos, né, e a manutenção dos níveis estáveis. E lembrando sempre, água natural tem que ser uma água de qualidade, uma água aprovada. Não vai cair na besteira de estar ali na praia final do ano, pegar ali umas garrafas de água mineral, encher e botar no seu aquário, porque você vai acabar com o sistema. Vai acabar com o seu sistema. Vai acabar. Que primeiro, tem que filtrar, tem que esterilizar, tem que passar numa mica. Loteria, né? Loteria, vai ser loteria. É loteria, né? É querer transar sem camisinha. É uma loteria. Pode acontecer alguma coisa. Ou vai engravidar ou vai ficar bichado. Vai ficar bichado. Não, entendeu? A grosso modo aqui, exemplo bem esdrúxulo, mas falando para vocês entenderem. Porque tem muita gente que eu vejo. Dá um temporal, final do ano tá na praia. Eu trouxe 3 litros de água, eu vou botar aqui no meu aquário. 1 milhão de pessoas na praia. Mas por que você vai fazer isso? Eu vou fazer porque tem a microbiota. Por que é a microbiota? Pô, eu não sei, mas fica bom, Mas fica bom, o coral fica bonito, fica forte. Aí você vem os coliformes fecais vem tudo. Aí dá uma semana, o peixe do cara tá com amilodínium, bruquinela, ictio, tá com tudo. Popeye, ele já tá com tudo com a bactéria. Então assim, mas por que o aquário estava bom? Porque por causa dessa água que você pegou, você mesmo despegou, garrafinha de água mineral e botou no seu aquário. Então é assim, tem que ter aqui muita responsabilidade do que se fala, por isso que o Daniel explicou e eu ainda fiz uma parte e reafirmei exatamente isso. A água natural é excelente? Respeite a tábua das marés, tá? É uma água que ele vende aí, não é coletada em época de chuva, tá? Choveu, não é coletada essa água. Quando ela é coletada, ela passa por um processo de filtragem, esterilização, até chegar aí no seu aquário. Considerações finais, Daniel? Foi que nem você falou, cara. Ela é coletada por quem entende, certo? Graças a Deus, eu tive esse contato com essas pessoas e que confiaram em mim, e eu estou representando eles da melhor forma possível, da melhor forma idônea. O hobby do aquarismo, a gente, como todo mundo que trabalha com isso, que sustenta a sua família, tem que ganhar o seu dinheiro. Só que o aquarismo, às vezes já chegou o caso do cara tá falando, pega água e leva, cara, depois a gente vê o que faz, leva aí. Não precisa pagar. Porque assim, você quer ver um aquário bom, você quer ver o cara prosperar. Quantas vezes você não tá lá, o cara, leva a muda aí, cara, eu tenho aqui.
Então é isso que não falta, que não acaba. É a que é corrente muito do legal, bem. com certeza. Fazer, tem muito no aquarismo, cara. É a corrente do bem. Não tenho nada a perder tudo. No marinho, pessoal, o pessoal se junta, canal da Mamudinha, você restarta o seu sistema. Cara, com certeza. Ele fala assim, pô, e agora? E agora é o seguinte, tem tuas boas, teu carro indo pra frente, a hora que alguém precisar, pega uma mudinha sua e dá pra alguém que perdeu tudo que tá precisando ou que vai começar. É assim que a gente se faz, no marinho é assim. Com certeza, cara. E inclusive outra coisa que eu falo pro pessoal, que nem eu tava conversando com o menino, ele falou, eu gosto de dar selga pros meus peixes, tal, que nem pros tangues. Vai lá, cara, compra uma selga, uma orgânica, por exemplo, o negócio tem agrotóxico, cara, você fala, é besteira, não dá nada. Não arrisca, cara. Porque às vezes você coloca num tanque de 500 litros, beleza. Aí um cara vai lá ter um aquário de 50, 40 litros, coloca uma gota de anil em 50 litros, fica tudo azul. Em uma piscina não aparece. Exatamente. Então o cara põe num aquário pequeno, acaba perdendo tudo e estuda bastante, lê bastante, pergunta para quem sabe, tenta ser o mais natural possível, tenta usar coisa de qualidade, porque o barato sai caro no aquarismo marinho, cara. Sai caro. Pessoal, e não tem aquários marinhos sem grana. Esquece. Você consegue ter aquário marinho sem grana? Cara, fica difícil, cara. Fica muito difícil. Fica restrito, né? Fica, cara. Fica difícil pra Você acha que caramba. consegue? Não consegue. Não consegue. É um investimento de médio para alto aí para quem quer um sistema legal aí. Não tem como economizar. Não tem como economizar. Espera um pouquinho, né, cara? Espera um pouquinho. É melhor Se você exatamente. tem 500 reais lá, não dá pra comprar um skimmer, não compra. Vai lá, espera mais um pouquinho, vai no outro mês, comprei um skimmer bom, consegui de determinada marca. Agora juntei e peguei uma luminária. Cicla devagarinho. Enquanto tá ciclando, você vai matando sua vontade. Vai fazendo o que tem que fazer, Exatamente. entendeu? E usa... Encha o seu aquário a hora que ele tiver um mínimo para ele poder funcionar. O mínimo. Esse mínimo no aquarismo marinho não é pouco. Então assim, não tem milagre. Tem exatidão, tem ciência, tem estudo e equipamentos bons, produtos bons. Senão, não tem como ir bem o aquário marinho. Tem química, física, biologia e tem tudo mais. Matemática, engenharia, arquitetura, Estudo. Porque acontece que nós estamos voltando lá. Nós somos da antiga lá. Tudo, né? Nós somos da antiga, aprende na cabeçada. E hoje o pessoal não tem que aprender na cabeçada já. Já teve quem teve as cabeçadas. Eu, você, nós aí que tá na antiga. Nós já demos uma cabeçada, então aprende com a gente, faz o que tem que ser feito. É o que eu falo, a gente já perdeu muito peixe. Nós já Moral, matamos. Nós já matamos peixe pra vocês. A gente sabe como é que é. Então vocês não vão precisar matar de novo, entendeu? Ouve aqui os tio. Ouve aqui o tiozinho. Não é os tio que vocês vão bem. O tiozinho aqui da Quase Marinha. Estamos aqui já com a terceira idade, E já, estamos pessoal. aprendendo todo dia. Estamos Inclusive até com quem é novo, cara. Tem uma anêmona, palhaço, elotang, coral. Hoje tá bonito, mas já apanhamos bastante. Então ouçam aqueles que têm experiência. Ouçam as experiências. Se vocês não têm o que perder. Então, pessoal, esse foi mais uma matéria do canal Reef Marinho no YouTube e no Facebook. Muito obrigado aí pela sua audiência. Lembrando que hoje, dia 24 de janeiro, véspera de feriado de São Paulo, estou aqui, muito bem recebido na casa do Fernando, juntamente com o Daniel. As esposas deles estão todas atrás aqui da câmera. Uma deliciosa pizza, um bom papo. Agora, 1h10 da manhã, para vocês verem aqui, 1h10 da manhã, horário de Brasília. Estou aqui gravando para soltar no ar aí, o quanto antes essa matéria para vocês. Meu irmão, obrigado mesmo aí por tudo que você falou. Pessoal, vai se dar pro canal. Eu agradeço. O zap dele apareceu para vocês aí. Curtem, compartilham. Dúvidas, pode chamar. Chama direto reclamações. aqui. Reclamação. Aí, cara. Porque tem muito canal que fala o seguinte, bloqueia comentário, né? Sim. Aqui não, gente. Se tem reclamação, pode fazer. Gostou, pode falar. Se gostou, curte e compartilha. Você que está vendo esse vídeo aí, deixa um likezinho. Né? Sim, você deixa um like pra gente aí. Deixa um like. O telefone do Fernando também está aparecendo. Você que entrar no grupo de leilão dele, entra aí, chama. Ele vai trocar uma ideia com você e vai estar te adicionando. Uma observação do leilão, cara, que só quem passou, experimente. Até a adrenalina sobe, você competindo para ganhar um coral. Exatamente. É muito legal. O grupo tá cheio. É por isso que você foi dormir, que você falou 2 horas. 2 horas, e tem pessoas que relatam e falam, cara, depois eu não consegui dormir, cara, porque é muito legal. O ser humano, ele é competitivo. Ele é. O grupo tá cheio, mas nós vamos abrir outro e não vai faltar espaço para quem quer participar.
Tenha paciência. Pessoas boas, pessoas idôneas, né? Exatamente. Espere os leilão 2 vezes por semana. Não comprem pagando o preço que tem que ser pago. Espere os leilão que vocês têm corais bons por preço muito barato. Estou convidando você para um dia a gente fazer um... Se você bolar ajudar aí, nós fazer um leilão ao vivo aí. Uma zoeira, uma bagunça aí. E pau. Pessoal, vamos tentar aí com o pessoal da tecnologia, o Paulo Henrique aí, do grupo Expert Marinho. Se puder dar uma força aqui pra gente, na parte de TI, tentar. Como é que a gente consegue fazer um leilão ao vivo aqui? Bom, manda bala, tô junto. Vai ter pizza e cerveja também pra todo mundo. Pizza e cerveja também aí, ó. E petisco da Moca. Petisco da Moca. E vai ter coral com preço, nem vai ficar louco. 10 reais. 10 reais. Vai ter baile australiano que o cara fala, meu, eu quero 2. Então, meu amigo, eu agradeço. Obrigado, viu? Agradeço Valeu. por estar aqui em casa. Agradeço muito do coração. Estamos aqui. Daniel, nosso parceiro, tá sempre com a gente. Valeu. Tamo junto, Daniel. Irmão, obrigado pela oportunidade, tá? Valeu. Obrigado. Pessoal do canal Riff Marinho, sempre com você, o canal da família. Isso aí, Riff Marinho. Um abraço. Um abraço.